Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdios, @meu Multistúdios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha é apresentado por mim e o Tomatos, resenheiro, jornalista, um cara que ama futebol, ama bater papo, ama essa boleiragem, ama essa resenha. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu já vou te avisar que a gente está ruim de zaga hoje. Estamos fraco de zaga, hein? Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, do Só Resenha, né? Vai aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, aproveita e compartilha esse conteúdo aqui com o pessoal que gosta de futebol, que torce pro Fluminense, que torce pro Vasco, que gosta de futebol em geral, tá? Se inscreva aqui no canal e também se inscreva no nosso Instagram que está indo muito bem, que é o @SóResenhaPodcast, @SóResenhaPodcast, que você chega lá no Instagram, vê os cortes, tem vários cortes todo dia, você vê os cortes, mede ali a temperatura de como foi o programa e vem aqui pro canal e assiste o nosso programa inteiro, na íntegra, tá legal? Então, quero aqui já dar minhas boas-vindas a Alexandre Torres. Cara, obrigado aí pela presença. Um prazer ter você aqui. Já vieram vários amigos seus aqui, inclusive tem um que é Traíra, que é seu parceiro, irmão de coração, que é Traíra, que te mandou uma mensagem aqui que eu vou ler daqui a pouco. Mas é muito prazer ter você. Tá faltando você aqui, Alexandre. Obrigado, hein? Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui batendo um papo, né? Fazer uma resenha. Vamos lá, isso aqui para mim é um desafio, que eu sou muito tímido mas vamos tentar. Né? Tu era aquele jogador, como a gente falou, joga de terno, aquele cara elegante e tal, então tu consegue ser elegante aqui. Aí para cair na resenha, eu tenho que fazer tu escorregar muito para poder cair na resenha, né? Pois mas vamos lá. Maracanã com 100 mil pessoas é mais fácil. É mais fácil do que encarar aqui o pai, é mesmo? Mas eu vou me esforçar. É mesmo, né? O Romário tinha essa frase, né? Já jogou para 100 mil? Falava isso, já jogou para 100 mil? Como é que eu jogar para 100 mil pessoas? Como é que eu subia aquela escada ali e jogar para 100 mil pessoas? Então, eu não só joguei com 100 mil pessoas ali me olhando, mas eu também já tomei vaia de mais de 100 mil. Então, assim, quando você entra ali naquele palco, você tem que estar preparado para tudo. Preparado, né? É mesmo? Agora, tem uma coisa que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, o Alexandre, que a gente estava falando muito... Eu falei que eu lembro de você começando ali em 84, os primeiros passes e tal, no Fluminense. E a gente estava conversando sobre isso, que na tua época se fazia preliminar e vocês já pegavam 100 mil pessoas, né? Hoje não tem mais preliminar e a base joga longe, enfim, não tem público, torcida ali. E na época de vocês tinha torcida. Então, tu já foi acostumado a jogar para 100 mil com 17, 18 anos, né? Exatamente. Hoje não tem mais a preliminar e também nem 100 mil pessoas no estádio, né? Porque... diminuiu. Diminuiu, mas era assim, aquele sonho, né, de você jogar, principalmente no Maracanã, né? Pô, todo mundo ficava ali naquela expectativa e você já ia acostumando, né? Com a pressão, né, de jogar ali num estádio cheio. Era muito legal, muito bacana, principalmente quando você ganhava, né? Quando você perdia, você jogava mal, Era ruim, né? Era ruim, mas assim, teve vários jogadores, várias histórias ali que o cara realmente se consagrou, né? E seguiu a carreira justamente por causa de uma grande atuação ali na preliminar, né? Quase do Edmundo, que a gente Edmundo é um... Então, um deles. Eu estava no Vasco nessa época, profissional. E ele, jogando ali na categoria de base, ele... Faz aquele gol que ele sai de bom todo mundo. Um gol ali, gol de placa. Gol de placa. E só para situar aqui nossa audiência, era a final do jogo, da preliminar e... 91. 91, Não, eram os últimos minutos do jogo, né? E o Maracanã já estava cheio, então o estádio inteiro viu o Sim, gol. foi contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo, E realmente... Eu não vi, porque a gente já estava ali na... Porque também os jogadores profissionais chegavam mais cedo, né, no estádio, assistia ali o início, né, da preliminar para depois ir trocar de roupa. Mas como esse gol já foi na reta final ali, a gente não
não viu, naquela época não tinha essa gravação, né? Filmagem dos jogos hoje da, você vê aqui no da celular. base. Bota Hoje tu rapidinho, vê tudo, passa jogo ao vivo da categoria de base aí na televisão, então a gente não viu, a gente só ficou sabendo, né? Mas também é legal, porque aí, quando alguém conta pra você um golaço desse, ainda aumenta, né? Os Tu vai detalhes, ver, né? Você, pô, tu já vai ver com outro filtro, né? Depois que tu exatamente. vai ver com outra expectativa, né? Mas aí foi legal e eu acho que foi aquela, assim, o último empurrão ali pro Edmundo, né? De lanchar, né? Deslanchar ali, já não... Logo depois, ali foi já, acho que o final do ano, aí no início de 92 ele já se incorporou É. aos profissionais e aí a gente começou ali a ver o Edmundo aí, que todo mundo conhece, grande jogador, craque de bola. Eu sempre faço a pergunta aqui, Alexandre. Quando você... assim, é verdade ou é balela que você consegue ver quando um jogador está começando, já dá para ver que ele vai ser diferente? O quanto que tem de folclore nisso, o quanto que tem de sensibilidade? Falando, não, esse é diferente. Assim, eu acho que não é bem assim. Tem jogador, por exemplo, o Edmundo já dava para ver que Já ele era dava um pra ver? jogador assim diferente, da personalidade dele. O cara já chegou ali. Mas assim, eu também já vi muito jogador que quando começou ali teve dificuldade, sabe? Não estava pronto. E, pô, depois de um tempo ali, o cara mudou de posição às vezes, e daqui a pouco o cara realmente deslanchou na carreira, entendeu? Então, assim, cada um tem seu tempo, tem a sua. Hoje, né, uma palavra, para usar uma palavra que o pessoal usa muito, é maturação. Maturação. Então, assim, tem jogador que já veste a camisa, entra logo no time Já está e pronto. já está pronto. Neymar. Exatamente. Neymar. E Edmundo. Edmundo. Tem outros que precisam ainda de um tempinho ali. Teve um jogador que jogou comigo no Fluminense. Eu mesmo também ainda precisei um tempo ali. Fiquei sobe, desce. Depois também, quando eu comecei já no profissional, jogando em outra posição diferente da que eu jogava, e demorou um pouco para pegar, mas tinha um jogador que jogou comigo no Fluminense, o Donizete, um volante, jogava. Ele começou jogando também de lateral direito, não engrenou, e só depois de um tempo ele voltando para a posição dele, aí eu pegou... porque eu me lembro dele como volante, como então, marcador. mas ele começou... Eu nem lembrava que ele... não lembrava que ele... Ele começou jogando como lateral direito. Né? E aí, fora da posição, quebrando um galho ali, o cara já não tem o mesmo rendimento, aí, vamos dizer, ele baixa a confiança, aí até ele recuperar... Essa coisa de maturação que você falou, me lembra, vou dar um exemplo aqui, assim, primeiro que vem na minha cabeça. Aquela geração do Flamengo, de Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, tirando o Gino Baiano, que ficou ali como titular, tanto é que é campeão brasileiro como titular ali do lado do Gotardo, na zaga 92, os outros só foram... o Marcelinho só foi fazer história quando saiu, quando foi pro Corinthians, o Djalminha saiu e rodou, precisou. Os outros só foram despontar mesmo quando saíram, né? Quando foram embora. Então, às vezes, o tempo deles não era aquele. Tem que esperar um pouco... a maturação é do jogador, né? Exatamente. Assim, o futebol tem muito, assim, você tá no lugar certo na hora certa, entendeu? Tem isso, né? Tem. Porque às vezes você tá num time ali que tá tudo dando certo, você entra e... E às vezes não, às vezes você tá num time ali, entrou num time, até você tá bem, você tá preparado, você tá confiante, mas o time não tá rendendo. Por exemplo, um centroavante, às vezes o cara entra ali, pô, não chega a bola nenhuma pro cara. Aí é difícil, né? Você se... Então, tem muito disso. Esses jogadores aí que você falou, grandes jogadores ali, pô, Djalminha, craque, Marcelinho, Paulo Nunes. Paulo Nunes ele ainda jogou nesse time aí de 92, ele ainda chegou foi ali. Até titular, foi fazia titular, na ponta ali. Mas ele explodiu mesmo exatamente. Fora. Então, assim, tem que ver o contexto né? Que o cara entra no time, se ele vai encaixar no futebol, bem ali.
No futebol, eu venho... Eu sempre acho que a palavra sorte ela é uma combinação de assim, competência com oportunidade e tal. Mas aos poucos eu venho desconstruindo um pouco isso. Cara, no futebol tem que ter sorte também, né, cara? É o que você falou, né? Pô, não tem esse papo de... Cara, tem que dar sorte ali de o time tá bom, o time tá bem, se entrar ali, pô, a coisa andar. Não adianta você... O time não ajuda, pô, aí não renova o teu contrato, aí tu tá emprestado e te devolve. Tem que Exatamente. a bola não entra, aquela bola que, pô, faltou isso aqui pra bola entrar, a bola não entra. Então, vou dar aqui um exemplo que todo mundo vai entender. Pô, o cara que chegou ali, tremendo goleiro, mas ele chegou ali, vamos dizer, 1 ano depois do Rogério Ceni, vai não jogar nunca, pô. Não vai jogar nunca. Então, assim, não jogou, vamos dizer, quem teve ali naquela... Até hoje não tem... Teve que mudar. Então, assim, você tem que estar, é isso mesmo, no lugar certo, na hora certa, ter uma chance, e aí você agarrar. E aí você vai fazer a tua carreira, ou não. Então também você tem que chegar, pô, aqui não vai dar para mim, eu vou para ali. E aí você, a mesma coisa. Mas o funil é muito apertado, né? Quando você sai da categoria de base ali para pegar um time profissional. E é isso. Você tem que dar a sorte de você encontrar um ambiente ali que seja bom para você. Ou mesmo até uma partida mesmo, às vezes já define. Chega um garoto ali primeiro jogo, a sorte, faz um gol, né? Um jogador de ataque, aí as portas geralmente vão ficar um pouquinho mais abertas, né? Ali pra ele. Você desponta no Fluminense em 84. Começa ali em 84. Eu joguei alguns jogos em 84, alguns jogos em 85, mas eu, assim, eu mesmo eu sou um exemplo disso aí, porque eu comecei a jogar como volante no Fluminense, era meio campo. Eu não queria jogar em nenhuma posição que fosse nem perto de onde meu pai jogava. Então, Então eu... Para não comparar, né? Eu comecei a jogar de volante ali no Fluminense. E assim, eu fui campeão infantil, depois eu já subi, fui campeão no juvenil, fui para a seleção brasileira, mas aí depois eu comecei a jogar na zaga. Que aí, assim, eu já fui 1 ano antes eu joguei no juvenil 1 ano só e já fui para os juniores, com 16 anos. E já comecei a ter algumas ali, treinar, ficar junto profissional ali, que ele sobe e desce. Mas aí eu comecei a jogar na zaga. No meu primeiro ano de júnior ali e tal. Só que tem um ex-jogador, uma figura, cara fora de série, foi nosso treinador e um cara assim, tinha uma influência grande no Fluminense, foi preparador físico da seleção brasileira, foi gerente de futebol, teve vários cargos aí no futebol e ele era muito ligado ali no Fluminense. E ele jogou com meu pai naquela época, aspirante do Fluminense, que é o Luiz Henrique de Menezes. Sim. Grande figura, um cara sensacional. E ele jogou com meu pai e ele tinha um negócio... Quando ele me via, ele falava... Pô, ele é assim, enfático, né? Pra falar. Meu garoto, tu tem o DNA do teu pai, tu tem que ser lateral. Pô, tu vai ser o maior lateral do mundo. E eu não queria de jeito nenhum jogar de lateral. Porra, falei, cara, tá maluco? Pô, esse nego já fica me enchendo o saco aí, jogando de volante. Pô, não tem como jogar de lateral, não. Pô, ninguém vai me deixar em paz, vai ficar comparando toda hora com meu pai, não sei o quê. Que isso, pô, você é igual ao teu pai, eu joguei com teu pai, né? Ele ficava com esse papo. Então, assim, isso foi um negócio que fui pegando ali dentro do Fluminense, sabe? Aí, naquele time do Fluminense, tricampeão carioca, campeão brasileiro, tinha um lateral. É um jogador subestimado. Já vou te dar o primeiro, então, aqui. Aldo. Sim. Tremendo lateral, cara que foi fundamental. Lateral esquerdo, né? Lateral direito. O lateral esquerdo era o Branco. Lateral direito, Aldo. Tem uma final que eu acho que ele substitui o Branco no lateral esquerdo. Não, esse é o Renato.
É? Renato era o que sempre substituiu o Branco. O Aldo não. O Aldo era o lateral direito titular do Fluminense, jogadoraço, cara de cruzamento perfeito, tinha um apoio Eu acho até que ele que faz o cruzamento pro pro gol. Assis. Então tô confundindo. É. Me perdoe. Ele é lateral direito, me perdoe. É. Então, O assim, Renato, exatamente, me perdoe. o Aldo era o lateral, jogadoraço. Ele cruza Esse pro gol sim do é Assis em subestimado. 84. Então já tem um aí. Então, só que assim, no ano de 85, ali na reta final, ali, ele quebrou a perna. E como tinha eu joguei alguns jogos ali de lateral no Júnior, joguei bem. Aí os caras falaram assim, vai ter a Copa São Paulo. Se você jogar bem na Copa São Paulo, tu vai subir profissional, vai ser titular. Eu falei, caramba, então eu vou jogar. Né? Uma chance dela não dá para você também fugir. Pô, aí nós fomos para a Copa São Paulo, eu joguei lateral, fui artilheiro do Fluminense na Copa São Paulo. Vocês foram campeões nesse ano. Fiz 3 gols e ainda fomos campeões. Foram campeões, isso eu lembro. Aí eu fui profissional como lateral, mas aí é outra... 86. 86, é. Aí é outra história. Aí chegou no profissional, aquelas oscilações, né, de jogador Normal, que tá normal e, assim, com aquela pressão, né, E era de um jogar. timaço, né, cara? O Fluminense era um timaço, Foi grande time. tricampeão carioca, campeão brasileiro. E não só o time do profissional, como também os juniores. Grande jogador ali, João Santos, Eduardo, Ricardo Pinto. Era um timaço também, Alberto. Sim, sim. Tinha jogadores ali que fizeram carreira aí, chegaram na seleção. Fora outros que não chegaram, mas também eram craques. Charles, Fabinho Maradona. Olha só, Fabinho Maradona. Eu lembro. Então, assim... Só um parênteses, o Fluminense, por um triz, não é tetracampeão, porque aí tem um jogo até contra o Flamengo. O Flamengo ganha, um jogo polêmico e tal. Teve um Podia jogo até ser lá também, tetracampeão, negócio que os jogadores estavam com dengue, não foram para jogar lá em Campos. Assim, realmente, não sei se estava com dengue, mas assim, eu fui um dos que fiquei doente naquela época ali. Uns 6, 7 jogadores ali doente, com uma gripe, sei lá o quê, fiquei mal. E nós não fomos viajar, perdemos os pontos desse jogo, e depois, assim, o time se recuperou no campeonato, chegou ali, aí teve uns jogos meio estranhos, né? Mas poderia com certeza ter sido ali o tetracampeonato, mas deixar isso aí para... Foi eliminado um gol... Não, do Marquinhos, não foi? Não, nós tínhamos, assim, nós fomos jogar contra o Flamengo, nós tínhamos que vencer o jogo, empatou, foi 0-0. O Assis até fez um gol, foi anulado. Eu lembro bem desse jogo que eu joguei, né? Eu joguei esse jogo, o Ricardo Gomes, né? E assim, foi a primeira vez ali que eu joguei assim com 3 zagueiros. E joguei... Era Ricardo e quem? Vica. Já tinha o do Williton. A zaga do Fluminense era fraca nessa época, tinha né? bastante jogador era fraca, ali. Né? O Duílio já tinha saído. O Duílio tinha ido para Portugal. E eu fiquei ali na zaga, eu, o Ricardo, o Vica, ali meio... Às vezes eu ia para lateral, às vezes o Ricardo, e a gente ficou ali um pouco se revezando ali nessa posição. Mas no final, acabou não... Perdemos lá os pontos mesmo, né? Contra o americano, e ficou ali uma situação difícil. No outro ano também, 87, nós chegamos ali. Mas, assim, o time do Fluminense era muito forte nessa época. Era um time difícil. Eu converso muito isso com o Ricardo Rocha. Naquela época tinham 3... Nosso amigo, cara, eu acho que, já esteve aqui 2 vezes na sua resenha. É a melhor resenha de todos os tempos. O Ricardo, eu sempre comentava com ele, naquela época ali tinham 3 times que eram dificílimos de você vencer. O Fluminense, o Guarani, que ele jogava,
Era um timaço. Jogar lá em Campinas, dificilmente você conseguia vencer o Guarani e o São Paulo. Esses 3 times aí eram Pedreira, né? pedreira. Então foi isso. Nessa época assim que eu subi como lateral, mas rapidamente eu passei para E aí você zaga. se firma como zagueiro e... Isso, e assim, no ano de 86, ali na metade, né, que eu já tinha subido, eu comecei a jogar no zagueiro, comecei a me firmar. 87 tive um bom ano, né? E em 88 eu virei titular, que ali ficava revezando eu, o Ricardo, o Vica. Eu revezava mais o Ricardo tinha um problema no joelho ali, sério. Ele teve um problema também, nessa época, ele teve uma hepatite. Pô, ele ficou... E eu entrei no lugar dele, fiquei bastante tempo jogando e ali eu me firmei. Só que em 88, logo assim que começou o campeonato carioca, eu quebrei o pé. E aí fiquei bastante tempo sem jogar. Praticamente o ano de 88 para mim foi perdido, porque fiquei praticamente 4 meses, né, ali sem poder pisar. E aí, não sei, naquela época tinha um outro tipo de tratamento, né? Eu voltei e ali, assim, quando eu me machuquei, o Ricardo também já tinha sido vendido, foi para o Benfica. Foi. Eu me machuquei, logo assim que eu me machuquei, que eu fiquei... Entrou o Edinho também. O Edinho volta, O Edinho do Flamengo, volta, ele volta pro Fluminense. 88, Foi assim, aí quando eu voltei, eu comecei ali a treinar, foi um bom aprendizado, ele me ensinou Cara, muita que coisa. escola, né, cara? O Edinho era fora de série. Pô, não, Ricardo... Eu falo que a zaga... Essa zaga não jogou uma Copa do Mundo como a gente esperava, porque a zaga... Eu sempre falo isso. A zaga da minha vida é Moza e Ricardo Gomes. Que, sim, foram os caras que, como zagueiro, mais me... Claro, pô, Mauro Galvão, tem uma outra galera, Ricardo Rocha, tem um Júlio César, tem um timaço aí. Mas esses dois, assim, me impressionavam, cara. Como eu queria que esses caras conseguissem formar uma dupla de zaga na seleção brasileira. Jogaram no Benfica, né? Jogaram juntos no Benfica. Assim, eu não posso nem falar do Ricardo Gomes, porque o Ricardo Gomes sei lá, mais do que amigo. Né? Com esse Ricardo, jogamos junto no Junior do Fluminense. É verdade. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas eu era precoce, então eu cheguei a jogar junto com ele ali. E naquela época tinha muito zagueiro bom, era difícil você... Quem é a tua referência? Como zagueiro? Pô, é difícil falar. Eu, assim, cada vez eu ia mudando, mudando de opinião. Mas, assim, naquela época ali que eu comecei ali a jogar, pô, tinha o Edinho, tinha Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Moser, Mauro Galvão, muita gente boa. E, assim, teve, né? esses são jogadores mais velhos que eu, mas tinham jogadores da minha idade ali, o Valber, o Antônio Carlos Zago, tinha o Aldair. Muito jogador bom. Então, assim, também, né? Aldair é craque, um dos melhores zagueiros aí que eu já vi jogar. O Ricardo fala que deles todos ele acha o Aldair o mais completo. O Aldair era um jogador craque. Esses outros também eram, né? Agora, o Alexandre, como é que era você dando os primeiros passos no futebol? Teu pai, para quem está chegando agora, tem um pessoal jovem aqui e o Alexandre Torres é filho de ninguém menos do que o Carlos Alberto Torres, nosso eterno capita, que nos deixou. Tem quantos anos que teu pai deixou? Já faz quase... 5 anos? Não, tem mais. Meu pai foi em 2016. Caramba. Parece que foi ontem, tudo né? Isso, Alexandre? Caramba, eu achava que tinha uns 5 anos. Não, 2016. Então tem 8. 8 anos. 8 anos que o capita nos deixou. Deixamos estar aquela frase, tá vivo na nossa memória, que pô, tem um legado, tem uma história dele aí, que é maravilhosa. Como é que era teu pai? Teu pai te pressionava, te ajudava, tomava alguma dura dele que tu ficava com medo? Como é que era essa pressão? Como é que era a pressão do teu pai e a pressão de ser filho do teu pai? Então, o meu pai, assim, eu digo que ele me ajudou muito não me pressionando. Ah, é? Ele nunca chegava para, você tem que fazer isso, faz aquilo, joga assim, joga assado. Ele nunca
ficou falando isso. Às vezes eu sentia assim que... mais assim, quando eu realmente comecei a jogar ali, tá, não sei o quê. Porque como meu pai, ele tinha mídia, tinha audiência, às vezes ele estava aí, ele... Tinha força, né? Teu Tinha pai força, falava, né? pô, repercutia pra cacete, né? Exatamente. Virava crise, né? Pô, e às vezes ele ficava, né? Pô, reclamava de eu não ter sido convocado. Eu vou entrar nessa questão, tem ou essa questão alguma do coisa Parreira aí, assim que e depois tal. eu vou tocar nesse assunto. E isso aí realmente eu ficava... Isso mexia comigo, sabe? Eu ficava incomodado com isso. E até que uma vez o Paulo Angione, né? Eu estava no Vasco, comentei isso com o Paulo Angione falou assim, pô, tu não tem filho? Falei, tenho. Assim, tu não defende teu filho? Assim, pô, teu pai tem que te defender, cara. Então, ele é teu pai. Pô, ele vai... Tem um monte de jogador aí que tu não sabe que, pô, tem pessoas que ficam reivindicando por eles, falando nos bastidores do caramba, e, pô, ele é teu pai, cara, ele tem que falar, ele tem que te defender mesmo. Aí, assim, isso foi sabe, me deu um clique ali que eu desencanei, sabe? Falei, se ele quiser falar, ele fala, ele é meu pai, deixa ele, eu vou fazer o meu e ele... E assim eu fiquei mais relaxado quanto a isso. Tem um ponto, eu me lembro, ali, naquela fase preparatória para a Copa de 94, o Parreira te convoca uma vez, não é isso? Então, eu fui convocado, nessa época, eu fui convocado umas 6 vezes. Mas eu fui cortado 4 vezes, machuquei e não consegui. Então, assim, o Parreira foi o único treinador que me convocou. Teve outros treinadores antes do Parreira, poderiam ter me convocado. Eu estava numa fase boa. Falcão. Não sei. Falcão e os outros Lazarone, ali. Poderiam ter me convocado, mas como eu te falei, tinha um monte de zagueiro bom aí, cara. Eles fizeram essa opção. O Parreira, ele me convocou. Estava num momento bom, estava jogando bem. Foi a primeira vez, fiquei lá no banco. Segunda vez eu entrei 15 minutos. Na terceira, eu fui convocado. Não sei se isso ia acontecer, mas estava, vamos dizer, na imprensa que eu ia jogar. Só que aí, naquele período entre a convocação e o jogo, jogando pelo Vasco, eu me machuquei. E aí eu fui cortado. Aí me recuperei, joguei ali alguns jogos, fui convocado. Aí é um torneio que teve até um torneio lá nos Estados Unidos, não sei o que, Copa, não sei, Independência, não sei o que. Ali seriam uns 3, 4 jogos. Oportunidade. Uma oportunidade. Né? Mas aí, de novo, eu me machuquei e fui cortado. Então, assim, não dá para reclamar do Parreira, né? De ninguém. Eu fiz o meu, estava jogando bem, fui convocado e chegou na hora de mostrar, né? Eu não tava em condições. E isso aí é lógico, né? Eu acho assim, é aquele negócio que eu tô falando desde o início. Tá no lugar certo na hora certa. Você vai ali, tem jogadores aí que você sabe. A tal da sorte no futebol. O cara futebol, jogou, né? foi convocado, não ia ser, aí um machucou, outro machucou. O cara, um jogo que ele entrou ali, jogou bem, perto da Copa, não sei o quê. Às vezes o cara ficou ali 3 anos sofrendo na seleção, fase ruim, brigando ali, tentando, né, fazer o trabalho dele, mas chegou um cara, aí chega na hora errada, ele se machuca, o outro tem a chance, aproveita. Mas o que acontece. Nessa ocasião, nessa oportunidade, o teu pai, que sempre te defendia, ele é meio duro com, assim, na imprensa, né? Ele é meio duro com o Parreira. Ele critica o Parreira assim com veemência, né? Assim, até de uma forma assim um pouco contundente demais, assim, até meio grosseira. Ele, pô, não convoca meu filho, isso é um absurdo. Enfim, brada ali com o Parreira. Você recebeu aquilo, pô, pai, não faz isso não. Eu ficava, como eu te falei, eu ficava bem incomodado, entendeu? Mas
É o que o Paulo Angione falou, né? E que eu entendi. Ele estava ali, não era... E você teve com Parreira? pai. Deve ter Tive, assim... o universo, até sim, geográfico, sim, né? meu Deve pai morar também. perto Meu pai mesmo, ele tem um... quando ele morreu, ele tinha uma boa relação com o Parreira. Acho que meu pai tinha mais uma coisa assim com o Zagallo. O Zagallo realmente ele teve um... ele teve um problema... e justamente, e exatamente por causa disso. Ele reclamou, o Zagallo ficou lá retrucando, não sei o quê. Eles tiveram, mas depois também... Zeraram? Zeraram. Ah, tá. Então, tua relação isso ficou lá atrás. Você entendeu pelo que você... A impressão que eu tinha, até legal, porque a impressão que eu tinha é que você até poderia ter uma certa mágoa, mas não. Você é super consciente, você fala, ele foi o que me levou, Não, me deu chance. Já falei isso pra ele. Foi o que os outros não me levaram. É. Lazzaroni me levou, mas o Lazzaroni foi meu levou. treinador, me dou super bem com o Lazzaroni, ele foi meu treinador no Vasco. Não tenho problema nenhum com ele, encontro com ele. É o que eu falo, naquela época tinha um monte de jogador bom. Foram escolhas que eles fizeram e ok, não tem. Tanto que o Brasil foi campeão em 94. Exatamente. Então, porque, assim, cara, assim, era muito zagueiro bom, né, cara? Tinha muita gente uma boa. Questão de gosto, não dá pra... Não dá pra ficar reclamando. Não era uma época isso escassa também. de zaga. Eu entendo que uma Copa do Mundo, cara, não dá pra você ficar ali testando. Eu tive a chance, me machuquei, não pude jogar. De repente, um desses jogos aí que eu fui cortado, se eu tenho a chance, eu estava numa fase muito boa. Ali, 92, 93, ali no VAR, 94, eu estava muito bem. Entendeu? Se eu tivesse a chance de jogar e jogasse a mesma coisa que eu estava jogando no Vasco, com certeza pesaria na balança, mas eu não fui testado na seleção. Não se pode dizer que eu fui testado. Então, não dá para o treinador, vamos arriscar nesse cara aqui porque ele é legal, porque ele joga bem. Não é assim. Né? O cara tem que ser uma pessoa ali que ele tenha confiança e ok. Não dá para reclamar. Ali ainda... Então, assim, vamos lá. Você teve mais... Já veio aqui... O Euriquim, filho do Eurico, já veio aqui o Thiago Coimbra, filho do Zico, o Djalminha, que é filho do Djalma Dias, o Júnior Lopes, que é filho do Antônio Lopes, já vieram aqui alguns filhos de jogadores, né? Dirigente, enfim. Você teve mais ônus ou mais bônus sendo filho do Capita? Não sei. São pessoas importantes no futebol, mas o Capita é o Capita, né? Eu acho assim que... É que pelo que você falou, como ele não te botou pressão, talvez você tenha... Assim, foi... Acho que os ônus que eu tive foram mais culpa minha do que dele mesmo. Porque assim, eu me questionava, entendeu? Eu ficava, caramba... Ainda mais quando você assim, é garoto... torcedor, né? As pessoas assim que estão ali são cruéis, né? O cara, tá ali você tem 13, 14, 15, 16 anos, o cara, só joga porque é filho do Carlos Alberto, sei que. Isso, é? Muito. Mesmo? Muito. E coisas até muito mais pesadas e até assim... O que, por exemplo? Teu pai ia ter vergonha de te ver jogando assim, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim... Era uma luta diária ali para mim, até com meus companheiros, sabe? Você fica meio... todo dia tendo que se provar, né? É pesado para um garoto. Depois que você é profissional, bem, né? Adulto, você... escolher essa profissão, tem um contrato, eu tenho que fazer meu melhor. Mas hater, agora chupa hater. Agora vinguei, desci, fui a bolha. Vai lá domingo no Maracanã me vaiar. Vai subir para 100 mil. Pois é. Vai jogar para 100 mil. Agora, quando você é um garoto... mesmo. Eu fiquei assim, eu sentia muito. Isso te gerou algum tipo de medo, insegurança, assim, de pensar em parar ou não levar adiante? Não, sim, com certeza. Eu fiquei muito... Eu sempre tive muito, sabe? E eu acho que eu poderia ter feito mais. Sei.
Quando era... Não depois que eu virei profissional, mas quando eu era garoto, assim, eu sempre ficava numa... Ficava melindrado ali. Pô, às vezes eu não queria ser capitão. É mesmo? Às vezes eu não queria nem chegar na frente dos outros, assim. Eu ficava assim meio dividido. Eu falei, pô, cara, eu tenho que ser o melhor aqui, senão eles vão me... Mas é vão ficar me julgando. Ou então, e às vezes eu também falo, pô, mas se eu entrar na frente, se eu chegar na frente, pô, os caras vão ficar... vou ter uma vantagem. Então, assim, eu ficava sem saber direito o que... Sim, sem conduzir. Você sabotava um pouco. Né? Exatamente. O Thiago Coimbra, ele conversando aqui, ele dizia que ele também sofreu muito isso, numa proporção parecida com a tua, que um é filho do Zico, outro é filho do Capita. Pô, olha a pressão. Mas ele dizia que entre os companheiros, ali na bola, não tinha isso. Entre vocês ali no clube, no treino, entre vocês jogadores, companheiros, ainda mais, muito na base também, que não tinha isso. E isso deixava ele à vontade, deixava ele mais... O problema era se dentro do clube, os companheiros, os caras ficassem assim, olhando de rabo de olho, criticando, então... ele ouvisse alguma coisa no vestiário entre os companheiros, podia tirar a força dele, né? Agora, ele falava que os companheiros ajudavam. Você sentiu isso também? É assim, porque... Quando você está num time de futebol, né? Às vezes, assim, as pessoas... Não parece, mas, assim... Você faz parte de um time, né? De um grupo. Você está junto ali com os companheiros, mas ali, você também está competindo com alguém ali. O cara quer a tua posição, né? Sim. Isso é uma coisa... Normal, da vida. Normal, sim. Natural. Sim. Então, assim, você tem que... provar. Se provar e provar para todo mundo que você não... Então, vamos dizer assim, eu você levei não tá isso... ali porque é filho do cara. Exatamente, eu levei isso, assim, acima do que devia, eu acho, em certos momentos, sabe? Eu acho que isso me atrapalhou mais do que me ajudou. Mas eu nunca tive, assim, um companheiro que chegasse ali e, pô... Falasse uma besteira. Poderia até pensar, não sei. Sim. Mas esse clima de animosidade você não viveu no vestiário? Nunca vivi. Eu sou grato por ser um jogador que tem uma reputação sim. entre os companheiros. Ninguém fala mal de você. Eu sou da imprensa, sou jornalista, ninguém fala mal de você. E, assim, coisa de amizade, assim, de liderança, sempre, assim, fui reconhecido. Sou até hoje, já vi alguns companheiros assim comentando sobre uma época ali no Vasco, no Fluminense, e falando que o Torrão tinha uma liderança ali, tinha eu, o Torres, não sei quem, a gente conseguia unir ali o grupo. Isso aí é um motivo de grande satisfação para mim, de ter essa imagem perante meus companheiros. Isso aí é uma coisa que uma das minhas maiores vitórias no futebol é ter passado pelos clubes, pelo futebol, com toda a dificuldade, com toda, né, aquela coisa ali, pô, do dia a dia. Fiquei 11 anos no Fluminense, é muita coisa. Você, entrei com 14, saí com 25, 6 anos. Era tricolor? Por influência de alguma... Eu sei que depois você se profissionalizando, você não tem mais paixão, mas você na tua infância... Eu acho que, assim, a minha paixão terminou quando eu saí do Fluminense e fui pro Vasco. Ali foi uma... Essa ruptura te trouxe pro mundo e falou, não tem mais como... Mas quando eu era até garoto... Até porque tu ficou tanto no Vasco que, talvez seja mais identificado com o Vasco do que com o Fluminense, isso. Né? Eu, assim, quando meu pai, né... Teu pai era o quê? Ele não fala, ele não... mesmo? Ele nunca falou. Uma vez o meu filho mais novo, né? Neto, mais novo do meu pai, o Cadu, ele chegou e falou assim: ô, vô, qual é o teu time? Ele falou: vou te falar, eu nunca falei pra ninguém, mas como você tá me perguntando, eu vou falar. Ele: qual é o teu time? Sou Cosmos. Então, assim, ele foi bem, saiu bem. Eu achei que ele ia responder com a seleção brasileira. E assim,
eu era assim, eu vestia a camisa do meu pai. Sim. Eu não tinha. Então, assim, durante muito tempo eu fui Santos. Meu pai jogou. Eu nasci, meu pai já estava no Santos. Você nasceu lá? Não, eu nasci no Rio, Rio, mas tá. meu pai já estava jogando no Santos. Depois, em um período ali, eu já me via com camisa do Botafogo, que meu pai jogou em 71 no Botafogo. E depois ele voltou pro Fluminense, que aí eu. A máquina, né? Foi quando eu comecei a acompanhar o futebol, tinha 10 anos. Cara, que influência, cara. Porra. Pois é, O então. cara que a consciência dele pro mundo, pro futebol, é numa época dessa, pô, da marca. Exatamente. Então, assim, você vê, em 77, quando meu pai, né, voltou pro Fluminense, eu conheci ali o Edinho, Pô, Carlos Alberto Pintinho, que depois eu joguei com Joguei ele, com ele, no Fluminense. Então, assim, é uma coisa... Pô, imagina, pô, Parece- teu pai jogar na máquina. Pô, e tu já Exatamente. com quantos anos? Tinha 10 anos. Pô, já com consciência, gostando. Ali já jogava bola, já... Eu comecei assim, eu sou Flamengo muito por causa da geração do Zico, né? E é isso, assim, quando eu desperto a consciência para a vida, para o futebol, e aí, pô, eu sou Flamengo, aquela geração do Zico, pô, tu se apaixona aí. Imagina você, criança ali, teu pai, pô, o Zico não é nada meu, o teu pai joga na máquina, pô, cara. Pois é, então, um mas carinho assim, ali. mas você vê que depois o meu pai foi pro Flamengo, né? Ele saiu desse time e jogou pouco tempo, mas jogou no Flamengo. Mas assim, com certeza, se você vai ver alguma foto minha aí com a camisa do Flamengo, porque assim, eu acompanhava meu pai, eu Sim, não tinha... claro, é o meu claro, pai, claro, não claro, é o Capita nem nada. claro. Meu pai tá jogando ali, eu acho que meus filhos também foram um pouco assim. E é isso, mas realmente assim, eu comecei a jogar no Fluminense com 13 anos, aí Deixa eu te torcedor do fazer Fluminense. uma pergunta, assim, porque eu me lembro do teu pai, por exemplo, teu pai foi técnico do Flamengo em 2001, no segundo semestre, que ajuda até a livrar o Flamengo do rebaixamento, né? Eu não sei quando teu pai para de trabalhar como... Eu acho que teu pai encerra uma carreira de técnico mais ou menos quando você encerra uma carreira de jogador. Se bobear, é ali perto. Porque eu quero saber o seguinte, o Alexandre... Esquece que o teu pai é o capita, é uma entidade. Mas o Alexandre, que começou no futebol, jogando na base, e que queria a presença do pai, vendo os jogos dele, acompanhando, do pai dele, esquece que o pai dele é uma entidade. Mas o Alexandre, menino, queria o pai ali. Teu pai deve ter te acompanhado pouco, né? Assim, vendo o jogo teu, né? Teu pai sempre teve atividade trabalhando. O meu pai, assim, na base, meu pai acompanhou pouco. Pouco, né? Ele tá jogando Cosmos ainda, quando eu comecei. Meu pai parou de jogar em 82, Eu me lembro do jogo de despedida do teu pai. meu pai, Passou na televisão. Passou na televisão, foi contra o Flamengo. Foi contra o Flamengo, passou na televisão, né? Então, eu já estava jogando. Eu poderia até ter jogado com meu pai. Eu tinha 16 anos. É verdade. Mas aí ele parou, né? Em 82. Ainda continuou um tempo ali nos Estados Unidos. Aí em 83 ele voltou para ser técnico do Flamengo. Campeão Brasileiro. Então. E aí depois acho que ele foi pro Corinthians, ele foi pro Náutico. Aí começou a carreira de técnico que ele nunca estava aqui, foi para os Estados Unidos. Você novinho, ele sentiu falta dele? Eu sentia, mas assim, meu pai já era separado da minha mãe. Eu tinha um relacionamento próximo com meu pai, assim, meu pai nunca foi um pai ausente, assim, ele estava sempre ali, mas era separado da minha mãe. Então, por exemplo, quando eu cresci ali na minha infância mesmo, ali, início da adolescência, quando eu comecei a jogar futebol, meu pai morava em São Paulo. Teu pai casado com a Pepita, né? Não, Terezinha. Terezinha. Por que veio Pepita? Por que veio Pepita na minha cabeça agora? Acho que Pepita é do lado do lado. Não sei por que veio Pepita. Com a Terezinha, isso, Sodré. Terezinha Sodré, Perdoa a minha falha, que eu sei por que veio. Porque as duas eram louras, sei lá. Aí, assim, morava em São Paulo. Depois foi morar nos Estados Unidos. Também eu
ficava aqui no Brasil, comecei a jogar ali naquele período. E depois, quando ele voltou ao Brasil, começou a treinador, né? Aí foi para um time, foi para o outro, não sei. E em 84, não sei se foi 84, aí foi técnico do Fluminense. Campeão carioca com o Fluminense. Foi. Bicampeão, né? Ali, foi no ano do bi. E aquele ano ali, Esse ano aí foi realmente difícil para mim. Por quê? Porque o meu pai tá ali, técnico do Fluminense, eu ficava... Você no grupo, né? Mas aí eu... Como é que era? Não era assim... É mesmo, fala sobre isso, cara. Eu não tinha eu ficava... Eu vivia sob tensão, porque eu não queria estar ali naquela... Não queria estar ali junto. Queria ficar no meu... juniores ali do Fluminense. Às vezes, pô, eu era chamado para ir treinar no profissional. Pô, era tenso para mim. Era uma coisa... E como é que era a relação de vocês ali? Eles se colocavam, eles tratavam como profissional, como filho? Não, Você chamava ele depois? Não, Pô, pai, não. o que você achou? Não, tem nada que com... que eu preciso melhorar? Não, nada. Nunca troquei uma palavra sobre isso. É mesmo? Ele me tratava como profissional. Não falava nada e... Nunca te deu uma dura também? Não. Acho que meu pai não era da dura, não. Como jogador, sim. Acho que como treinador, não. O Nelson Patola teve aqui, gravou com a gente, e ele ficou assim meia hora falando do teu pai no Botafogo. O Nelson, Comembol, ele né? gostava muito do meu pai. Pô, o capita, pô, show a bola. Show a bola do teu pai aqui. E foi uma experiência que você... Foi difícil lidar com isso. Foi muito difícil para mim. É mesmo? Foi. Agora, Alexandre, ali no Fluminense, tinha uma galera ali, assim, o Washington Assis, o Romerito. Os caras aí são ídolos. Leomir, Tato. Tu pegou... Não sei se o Tato chegou a pegar o Tato ainda. Tato era amigão. Cara, pô, a gente se dava muito bem. É mesmo? Assim, eu não... Assim, naquela época, a gente até fazia uma... Que assim, um pessoal ali que era mais novo, que tinha subido, né? Profissional ali, recente ali. Aí o Edson Souza, o Rogério. O Edson Souza, aliás, que segue o Só Resenha. Pô, o Edson Souza é espetacular. Tremendo treinador, hein? Eu vejo tremendo lá que treinador. Ele é treinador. Cara, o Edson Souza, Ricardo Cruz, o Rangel, o João Santos, aquela turma, Alberto, aquela turma que subiu ali, todo mundo junto ali no profissional. E tinha os jogadores, né, que já estavam lá, o Tato, Assis, o Washington, o Romerito, né? Então, assim, era uma divisão. Até quando a gente fazia o destaque, era assim, a turma da Zona Norte, que era esse pessoal que estava subindo. Vocês, né? Que eles chamavam a turma da ZN. Ah, é? Eu morava na Vila da Penha, o Edson Souza, o Rangel morava na Tijuca. E tinha a ZS, que é o pessoal da Zona Sul, que era o Tato, o Romerito, o Washington, Assis, Delay. Eu conheci o Delay, durante um período eu tinha uma relação muito próxima. Adoro o Delay, cara. Pô, Delay, cara, o Delay eu acho que quando ele estiver no Rio, falar com ele quando ele estiver no Rio para vir gravar. Pelo amor de Deus, Delay é um ídolo nosso, porque ele, além de tudo, ele era da base do Fluminense. Né? Então, assim, então, você ali, garoto, né, começando ali, você vê um cara, né, foi da base do Fluminense, é igual meu pai. Eu acho até que o meu pai é um pouco... Teu pai começou onde? Fluminense. Meu pai é da base do Fluminense, então eu acho assim que o meu pai é um pouco... Ele não tem no Fluminense uma... Essa identificação, né? Mas é porque eu acho que ele é muito grande, né, cara? E ele foi muito grande em tudo, né? E principalmente seleção, mas ele acabou não criando raiz num clube, jogou... Meu pai, assim, é lógico, meu pai jogou 11 anos no Santos. Então, assim, ele tem a... Capitão do Santos. Pô, foi capitão do Santos, jogou vários títulos no Santos. Mas, pô, ele é da base do Fluminense. Um cara que é capitão da seleção brasileira, campeão do mundo, tricampeão do mundo, capitão... Deveria
Deveria ter um reconhecimento maior? Eu pelo acho que clube? sim. No Fluminense, sim. É. Deveria ter, né? Pelo que ele... Mas, assim, o reconhecimento são os torcedores, né? O clube é que tem que... Eu não posso, como filho dele, achar isso. reivindicar, né? Mas, assim, eu acho que por ele ter... Né? Talvez, acho que antigamente também ninguém falava muito de base, né? É que hoje as pessoas falam tanto, né? Pô, a base do Fluminense, os garotos xerém, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, Tem uma história... eu acho isso, que assim, como ele foi da base do Fluminense, e campeão mundial, capitão, o clube deveria, vamos dizer, dar uma ênfase Tu nisso. grava alguma dica que ele te deu em algum momento? Assim, você jogando agora, olha, faça isso, não faça aquilo. A única dica que, assim, que realmente eu acho que é válida, isso aí vai ser em qualquer tempo, em qualquer momento, para qualquer jogador, que ele sempre falava assim, pô, cara, quando as coisas não estão boas, quando a fase não está muito boa, pô, toca curto, não tenta fazer... Não inventa. Não faz inventa, assim. é isso aí. Chama um companheiro, pô, meu amigo, ó, se comunica. Pô, já falei isso para vários jogadores, assim, que eu via que o cara tava ali numa fase ruim, tava nervoso, falei, cara, fica aqui pertinho, toca para mim, quando você pegar a bola, cara mais novo, deixa comigo, sabe? Ou então, pô, fica aí, deixa que eu vou. Então, e ele falava isso, falava, cara, quando as coisas não estão dando certo, toca curto, não se expõe, toca curtinho ali, faz o simples, que, pô, aos poucos você vai pegando a confiança e você vai voltar pro jogo. Então, assim, eu acho que isso é, pô, uma dica legal. Aí você vai pro Vasco em 91. 91. Tricampeão pelo Vasco, cara. Na época que o estadual era... Valia, era válido, era válido. Se comemorava mais do que... Olha, eu vou te dar um exemplo. Assim, se você falar isso hoje, ninguém acredita, mas... às vezes eu até comento isso com o Ricardo Rocha. Naquele ano de 94, o Vasco foi tricampeão estadual. E a zaga era vocês dois, Era né? eu e o Ricardo Rocha. E logo depois, nós estávamos na semifinal da Copa do Brasil. Jogamos contra o Grêmio, perdemos para o Grêmio. Na final do campeonato estadual, que foram as poucas semanas antes ali, ou um mês antes, tinha 100 e poucas mil pessoas no Maracanã. No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, não tinha nem 10 mil pessoas. É mesmo. É. Cara, não, o estadual... É tipo assim... Eu acho que o último grande estadual foi de 2001. O último grande emblemático e tal. E, assim, depois não teve um estadual, assim, que marcasse, que fizesse história. E aí todo mundo começou a ganhar muito Libertadores e o brasileiro mudou o calendário. Aí o estadual foi perdendo força. Eu acho, assim, que uma das coisas que atrapalharam o estadual foi, por incrível que pareça, que eu sempre reclamei disso. Pô, jogar no campo do Americano, jogar no campo do Madureira, jogar no campo do... Porque o campo era ruim, né? Mas aquilo ali dava uma... Tinha um charme, era romântico. Era romântico e assim... Quem viveu essa época gostava. E porque assim, os times pequenos tinham chance de ganhar na casa deles. Às vezes, pô, tu tava disparando assim... Era comum perder para o Americano com lá. certeza, era comum. pô. Naquele ano mesmo que o Vasco foi o tricampeão carioca, se eu não me engano, nós empatamos com o Madureira lá. Então, assim... Eu vi o Flamengo perder em 92, o Flamengo perdeu, eu estava no estádio. O Flamengo perdeu para o Madureira, 2-1 em Conselheiro Galvão. Então, assim, mesmo que o time, assim, vamos dizer, tinha uma chance de dar um resultado ali que ia mexer no campeonato inteiro. Ó, eu vou te dar um exemplo, Alexandre. Olha só, o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 e 2012. Tem um título desse que é um gol do Sheik.
eu não sei se é 2010 ou 2012, que é o gol que dá o título pro Fluminense. Você pega o seguinte, congela. Você pega um cara que estava no estádio vendo esse jogo e pega o cara que estava em 83 no gol do Assis contra o Flamengo ou em 84 no gol do Assis contra o Flamengo e pronto, pensa assim, escolhe um para você descartar. Eu duvido. Eu vou te falar, eu duvido. Você pega um torcedor do Flamengo, você pega o gol do Rondinelli em 78, ó, tu pode descartar aí o brasileiro, o jogo que deu o título no brasileiro de 2020 pro Flamengo, ou de 2009. Tu escolhe o gol do Rondinelli, o gol do Pétio, cara, o gol do Cocada, do Vasco em 88, que é um jogo também, assim, emblemático para um... Cara... próprio lá, quando meu pai jogou no Fluminense, na máquina ali em 76... Pô, foi o gol do Doval na prorrogação. Teve prorrogação, foi Fluminense e Vasco. Eu tava nesse jogo inesquecível lá. Pô. O cara não descarta o jogo, não descarta o jogo. Não descarta o jogo assim, desse, cara. Não são descarta. jogos com mais de 100 mil pessoas no estádio. Então, assim, o estadual realmente ele tinha um outro. Tinha. Né? Outro apelo, Nossa né? Outra... senhora, cara. Pô, o estadual antigamente a gente brinca, hoje vira piada. Quando o time é campeão estadual, a gente fala assim, ih, vai fechar o rebolso, assim. Na nossa época, quando alguém era campeão, fechava o rebolso. Pô, fechava o rebolso. Loucura. Aí o torcedor fechava o rebolso, né? Hoje a gente sacaneia, né? Pô, ninguém, nem fogos na janela o cara solta. Assim, você teve essa supervalorização, né, de outras competições. E você vê, os times começam jogando o Campeonato Carioca com um time de juniores, time reserva. Hoje é isso. Então, bom, a evolução do futebol. Eu sempre falo assim, a evolução do futebol, na minha opinião, piorou o futebol. É mesmo? Eu acho que piorou porque... se você começa a botar muito, né, que tem hoje, muita tática, muita condição física, muito estudo, muita fisiologia, essas coisas que acontecem hoje aí no futebol, você tira um pouco dali, porque sem dúvida, o futebol, o erro também faz com que o futebol, né, tenha algumas surpresas ali que, né, que você muda, né? O futebol tá mais engessado hoje? Eu acho que sim. Perdeu muita eu liberdade. Acho que sim. Você vê um jogo assim, às vezes, que no time europeu, ali, num time que é bem... Outro dia eu estava vendo um jogo lá, o Paris Saint-Germain e Arsenal, lá campeão ali. Pô, era isso. O lateral esquerdo tocava para cá, tocava para o goleiro tocava para o outro lateral. Né? Sabe? Uma coisa ali que os caras não erram, assim, tem jogador, a qualidade do jogador, assim, tem muito jogador ainda de qualidade. Não tem tanta imprevisibilidade. Né? Sabe, falta um pouco de improviso, um pouco de... E assim, eu acho que isso aí ficou mais chato, né? Ficou, né? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos falar de Vasco aqui. Tricampeão, nos teus 2 primeiros anos, a tua zaga era você e Jorge Luiz. Tinha um outro jogador lá que ele jogou bastante, né, ali no primeiro ano, que era o Missinho. Tinha o Tinho também, o Tinho da base estava subindo, o Missinho, né? Mas o meu parceiro mesmo foi o Jorge Luiz. E depois o Xerife, Ricardo Rocha. Tal. Qual é a memória legal que você traz desse período aí? Do Vasco? Uma resenha boa, assim, uma história... A memória assim, mais legal que eu tenho desse período foi que, assim, eu peguei ali o último ano da carreira do Roberto. Então, assim, foi uma experiência muito legal, porque, assim, a gente viu o Roberto... Eu joguei contra o Roberto, né, quando eu estava no Fluminense. Né? Eu joguei contra o Roberto
No Vasco, Roberto, olha só, pra curioso. mim é o jogador mais subestimado da história do futebol Não, o brasileiro. Roberto, Mais subestimado. eu não acho ele subestimado, porque eu vi de perto como que ele era ido. Era uma coisa assim impressionante. Mas porque tu jogou no Vasco e tu conviveu ali aquele ambiente, mas pra fora, pô, a gente precisa sacudir as pessoas pra mostrar a grandeza do Roberto fora da bolha do Vasco, sabe? Eu acho que tem muito isso, cara. As pessoas não reconhecem. O Roberto foi um fenômeno, um monstro. Pô, o Roberto é Fenômeno. fora de série. Fora de série. Então, assim, A discussão, eu já falei isso aqui outras vezes, a discussão no Vasco, Romário Edmundo, a discussão é a seguinte, é Roberto e depois Romário Edmundo. Não vem, o primeiro é Roberto. não vou falar isso, não vou falar isso aqui, mas assim, o Roberto, assim, quando eu joguei com o Roberto no Vasco em 92, no final de 91 ele não estava ainda mais em Ele estava no Campo Grande, É. foi emprestado. Em 92 ele estava lá no Vasco, assim, e o Roberto era reserva, porque o time titular era o Edmundo e Bebeto. Era a Fraco, dupla de né? ataque, era o Edmundo Roberto e o Bebeto. reserva fraco, o ataque do Vasco. O Roberto no banco, cara, assim, cara. Quem era o técnico? Era o Nelsinho. Nelsinho. Aí eu falo assim, caramba, eu olhava assim, pô, Constrangedor, né? pô, até treinar contra o Roberto, pô, naquela época tinha esse treino ali coletivo, pô. Garotada que não sabe hoje é tipo um jogo. Titular contra a reserva. Pô, aí foi, caramba, tem que marcar o Roberto, cara. Pô, que chato, pô. Não queria encostar no Roberto, sem querer ali, dar uma pegada ali no Roberto. Mas assim, o Vasco, pô, com um timaço, um monte de figura ali, não sei o quê. A gente saía, às vezes, assim, no aeroporto, num restaurante que a gente almoçava antes de ir viajar. Cara, a gente ficava mais de 1 hora esperando o Roberto assinar autógrafo, cara. Não tinha negócio de Bebeto, Edmundo, não tinha ninguém não, cara. Era Roberto. Então, assim, você via ali de perto o tamanho, né, do Roberto Dinamite. E, pô, isso aí foi a coisa mais marcante, assim, para mim essa primeira minha passagem ali no Vasco. Foi isso. E a segunda, assim, cara, eu, como eu falei, fiquei 11 anos no Fluminense. E depois, assim, que eu fui jogar ali pelo Vasco. Naquela época, o Vasco era um time... Assim, todo mundo queria jogar no Vasco. O jogador que estava no Vasco estava sempre para a seleção. E aconteceu comigo também. Eu fui para o Vasco, fui para a seleção. Então, era um time... que sempre contratava assim, né? Um ano foi o Bebeto, o outro ano foi o Giovani, voltou, o outro ano... Um ano fui eu, um jogador, assim, destaque. Não que eu seja do nível desses caras, mas... vamos contratar um jogador. E Já tinha nome, peso no mercado. Depois teve o Ricardo Rocha, anteriormente o Denner. Sempre tinha essa... Então, assim, as pessoas queriam... Os jogadores, assim, que estavam despontando ali, que estavam querendo dar um upgrade, vamos dizer assim, nessa época, queriam estar ali no Vasco, né? Então, assim, realmente foi uma época bacana ali, convivi com vários grandes jogadores, né? E... Qual foi o jogador de perto que mais te impressionou, assim? Assim... O Romário Do Bebeto. meio pra frente. Romário Bebeto. Romário Bebeto? Romário Bebeto. Romário é gênio. E o Bebeto é um craque excepcional. Cara que... Você vendo os caras ali treinando, você... Mesmo? Você vê, tipo assim... Antigamente tinha um treino ali que era finalização. Os caras ali, sei lá, eles davam 18 chutes e faziam 16 gols, pô. Então, assim, os caras eram de outro patamar. Não dá pra... O Edmundo estaria um pouquinho mais abaixo. O Edmundo, assim,
eu não vou dizer que ele tá num patamar abaixo, mas assim, pô, o Edmundo, eu conheci o Edmundo, ele tá saindo do juvenil, que eu joguei com ele. Ah, tá. Esses caras, quando eu joguei com o Bebeto, ele já era o Já era Bebeto. grande, já eram grandes, tá? É, onde ele tinha 25 anos. Já eram grandes. Tá? É tem uma diferença. Assim. E tava maturado. Né? o Romário, quando eu joguei com ele, já era veterano, tinha 34 anos, da minha idade. O Romário é da minha idade. Então, assim, já era o Romário também. Já era campeão do mundo. É. Então, tem uma diferença ali. Mas, assim, o Edmundo, ele tá lá na primeira prateleira também. Tem, tá. Você conviveu com um cara que sempre vem aqui, eu peço para contar a história dele. Você conviveu com o Eurico, né? E teve um podcast que você foi, que você falou uma coisa que me chamou a atenção, que todo mundo já falava. Você falava dizia que o Eurico, ele entendia de tática. Que quando você chegava lá para sugerir um jogador, ele falou, não, esse não, porque eu quero um jogador que tem essa qualidade. De tática, assim, não sei se ele entendia de tática, mas assim, ele entendia de futebol. De futebol, Assim, acho que esses grandes times aí que o Vasco teve ali na década de 80, de 90, tem o dedo dele ali para escolher os jogadores. Uma vez que um jogador, não vou citar o nome aqui, porque já tinha parado de jogar, conheci o cara, tá jogando fora, e o cara falou, pô, você tem um bom relacionamento do VAR, dá para me indicar lá no VAR? Não sei o quê. Eu achava o cara um bom jogador, assim, mas ele era assim, um volante que era mais de marcação. Aí eu encontrei o Eurico e falei, pô, Eurico, olha só, esse jogador assim, o contrato dele ele tá fora, o contrato dele tá terminando, e ele, pô, pediu para eu indicar ele aqui no Vasco. O que você acha? Ele falou assim, ele só me chamava de Alexandre. Ele falou, Alexandre, pô, esse jogador aí, ele é bom, mas ele é de marcação, pô, e os nossos zagueiros aqui hoje, eles não sabem sair muito bem com a bola. Então, nós precisamos de um volante que sai com a bola. Então, assim, vê que o cara... Entende, né? Não tá falando uma coisa ali de... E realmente era isso mesmo, ele tava certo. Tua relação com ele era boa? Tem alguma história boa com ele? Eu tinha uma boa relação com ele. Teve problema de renovar contrato? Que alguns têm, né? Ele tem... Pô, assim, naquela época ali, a situação de renovar contrato não tinha a figura do empresário, né? Não, né? Apesar que, assim, foi um empresário que fez a minha transferência do Fluminense pro Vasco. Foi o Zé Moraes, que era o empresário do Bebeto. Ele que, vamos dizer assim... Tá vivo ainda, né? Tá vivo ainda, né? Tá. Ele era... Ele, naquela época, tinha o passe. Sim. Hoje não tem... Não sei se as pessoas, talvez mais novas, não vão nem saber o que é o passe. O passe é... Você tinha um contrato com o clube, quando terminava o contrato... Mesmo se você quisesse sair, mesmo sem contrato, não podia. Um clube que quisesse contratar tinha que pagar o passe. O clube exercia os direitos sobre você. E aí, se você não renovasse dentro dos termos do clube, eles te botavam lá para treinar separado, você não podia nem ir para outro clube. Exatamente. Você tinha que ficar... Isso aí acaba ali na virada dos anos 90 para os anos 2000... Vem um pouco antes ali Bosma também, aí acaba com isso. Foi lá para 98. Por aí, meados de... Por que eu estou falando isso? Porque o Zé Moraes, ele criou ali uma situação que eu acho que ele já usou isso com o Bebeto, a saída do Bebeto do Flamengo para o Vasco, e na minha saída do Fluminense para o Vasco, que era assim, na renovação do contrato, né? Como tinha um passe, o clube nunca pagava, ainda mais você sendo da casa, vamos dizer assim. Pô, você era do... Comecei ali no Fluminense, tava jogando bem. Aí, pô, contratavam vários jogadores, né? O jogador contratado sempre vale mais do que o da casa. Aí, nessa minha última renovação de contrato,
ele sugeriu isso pro meu pai. Meu pai falou comigo e foi assim mesmo. Eu falei assim, ó, teve uma discussão ali para renovar o contrato, aí no final eu falei assim, então tá bom, vocês vão me pagar isso, mas bota o preço do meu passe aqui. Fixar o preço do passe que eles falavam. Então, vamos dizer, ele fixou o preço do meu passe, eu cumpri ali o contrato 1 ano, mas aí quando depois de 1 ano, não quero renovar. Ah, mas então você vai ficar, tudo bem, mas tem um acordo aqui que se alguém chegar aqui e pagar isso aqui, eu posso sair. E assim foi. O Vasco chegou lá, pagou. E depois também na minha saída do Vasco foi a mesma coisa. Eu tinha o preço do passe fixado e quando eu fui para o Japão, estava com o preço do passe fixado, eles pagaram, eu fui. Então, assim, eu não tive... Verdade seja dita, que o Eurico não tinha muito negócio de renovar contrato, não, cara. Ele já chegava com o contrato batido. Já viu? Eu sempre ouvi... As pessoas falam que ele não se intrometia em escalação. Que ele não se intrometia em escalação. Isso aí eu não... Mas ele era bom. Tu já viu ele entrar no vestiário, dar uma bronca e cobrar? Não. Não? Não. Ele já... Não assim, durante o jogo. Mas tem a história do Oswaldo, né? Você estava no vestiário? Eu tava. A história do Oswaldo foi mais uma... Ali, eles começaram a discordar numa situação ali dentro do vestiário e... Porque o Oswaldo tinha... O Vasco empatou em casa com o Cruzeiro. Que era, sei lá, semifinal... semifinal do Campeonato Brasileiro. Empatou e aí no domingo seguinte ia fazer o jogo... Não, então, o Vasco empatou com o Cruzeiro, foi no sábado. Meu aniversário, dia 16 de dezembro, meu aniversário. Aí no meio da semana ia jogar aquele jogo, até que jogou contra o Palmeiras ali. Da Mercosul. Da Mercosul. E aí o Oswaldo marcou o treino da segunda-feira para a tarde. E deu folga no domingo. Deu folga no domingo e marcou o treino de segunda-feira à tarde. E o Eurico chegou lá, viu lá, não, marcar treino para segunda de manhã. Aí ficou aquela discussão ali de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã. Aí, na frente de todo mundo ali, aí foi que... Resultou na... Porque o Oswaldo não tinha... Que parece que caiu uma passagem no chão, acho que a passagem do Júnior Baiano, caiu no chão, alguém pegou, e o Júnior Baiano falou, a passagem do Júnior Baiano que ele vai viajar, vai para Bahia. Não. Na verdade, assim, durante a discussão, ele falou, pô, mas já tem jogador até que já marcou passagem, não sei o que e tal. Ele falou, não interessa, não tem que marcar passagem nenhuma. Mas ficou aquela, sabe, que não vale muito a pena, assim. Mas, assim, foi essa discussão. Treino de manhã, treino à tarde, treino de manhã, treino à tarde. Aí quem marca o treino é a comissão, não, quem marca sou eu. Acabou ali mesmo o Eurico decidiu pela saída do... O Jorginho teve aqui, o Jorginho, que jogou, o Jorginho tetracampeão que jogou com você estava lá com você nesse grupo, ele gravou aqui. Acho que foi o primeiro a gravar aqui. O Jorginho estreou aqui. Grande Jorginho. E ele fala que, os caras ficaram assim, e agora? Porque o Oswaldo, assim, o time foi campeão, mas assim, mérito, sei lá, 80% daquilo ali foi o trabalho do Oswaldo, né? Não vamos tirar o mérito do Joel, claro. Mas o Oswaldo fez um grande trabalho ali, o time estava... Como é que vocês ficaram na hora assim? Nossa Senhora, como é que... Cara, assim, as pessoas ficaram meio assim, não tô acreditando. O único cara que realmente tentou falar alguma coisa foi o Juninho Paulista. Ele falou, quando ele viu assim que o Eurico já tinha decidido que o Oswaldo não ia mais ficar, ele chegou e falou, calma, doutor Eurico, não sei o que. O Eurico até falou, Juninho. Não se mete. E aí ficou todo mundo assim. Porque realmente o problema também é por coisa completamente inesperada, sabe? Ninguém acreditou que estava acontecendo aquilo ali na frente de todo mundo dentro do vestiário. Aí fica assim,
fica sem reação. É exatamente isso. Você ali toma um banho, tá trocando de roupa, aí começa uma discussão. Você, pô, tá acontecendo isso aqui mesmo? Pô, será que agora os caras vão remarcar o treino? Então, assim, aconteceu isso aí e o Oswaldo foi demitido e o treino acabou passando para segunda de manhã. Do jeito que o Eurico tinha determinado. E aí o Joel entra e vocês... Ok, chegou um treinador novo, vamos seguir. O cara ou vocês... Gente, olha só, deu merda, por mudaram outra filosofia. Agora é com a gente. Não. Ninguém falou nada disso, não teve reunião, não teve discussão, não teve nada. Apenas o cara chegou ali... Não, eu penso assim, como era um time com muito nego cascudo, imaginei que entre você falasse assim, ó, galera, é com a gente, hein? Não. Agora é com a gente, vamos jogar pra cacete. Não. Não teve essa conversa, só teve o seguinte, ali, final de uma competição, semifinal da outra, o time bom... Tu tava no banco ou tava como titular? Então, eu tava no banco, No 4x3. Então, tava no banco na semifinal. Aí, pô, chegou o Joel lá que já tinha vencido 2 títulos com ele, já tinha um relacionamento. Tu tinha sido campeão com ele no Vasco, no próprio 92 Vasco, e 93. Aí a gente já se conhecia e tal. Aí tu foi grandão, vou jogar. Né? Não, eu falei, agora... agora é comigo, né? Aí o Joel chegou, isso tem uma boa história aí que a gente tem. O Luizinho pode até te confirmar essa história. Fomos lá para São Paulo, né? Viajando, concentramos. Aí chegou na hora do jogo. Deixar trocar de roupa. O Joel, queria falar com vocês, não sei o quê. Eu e o Luizinho. Falei assim, será que esse cara vai botar a gente para jogar? Porque ela não tá jogando, tava no banco. Eu tinha jogado alguns jogos ali na reta final, antes da semifinal, mas me machuquei, voltei e fiquei no banco. Aí o Joel chegou e falou, sabe o que é? Tô começando agora, mas como vocês são meus amigos, vou tirar vocês aí. Eu falei, cara, não sou teu amigo não, Eu não sou amigo não, Amigo não faz isso não. Aí ficou assim... Aí tirou a gente, né? Deixou a gente fora do banco, eu e o Luizinho. Fiquei um tempão ali sem falar com ele. É mesmo? Fiquei aborrecido mesmo ali e tal. Ficamos... Assim, hoje, depois assim, eu me dou bem com ele, falo com ele, gosto dele. Já ganhamos ali juntos, já... Tenho carinho pelo Joel, mas assim... Nessa época aí foi... Na hora doeu, né? E até porque na época, também só explicando aqui, na época você convocava X, mas só podia ficar, sei lá, 5 no banco. Só podia ficar 5 hoje, no banco. Hoje se fosse ficam 80. Se fosse hoje, hoje tranquilo. ficam 80 no banco. Antigamente você cortava alguém Facilitou, e o cara assistia o jogo lá da cabine, né? Aí cortou você e o Luizinho. Eu e o Luizinho. A gente era amigo. E vem cá, no rachão ali, tu era do time do Edmundo ou do Romário? Cara, não sei. Que tinha o racha deles ali, né? Era a situação mais constrangedora de todas. Tu jogava em qual time? Não lembro. Mas eu acho que era no time do Edmundo. Ah, é? Eu acho, não lembro. Mas um tinha ganhado o outro, era... Cara, e assim, se você escolhesse ficar num time, o outro ficava chateado contigo. É mesmo? Então, assim... Tu ficou mais parceiro de quem ao longo do tempo? Do Edmundo ou do Romário? Cara, assim... Eu sou assim, eu sou parceiro de todo mundo, cara. Eu não tenho muita... O Edmundo, assim, eu tenho mais, vamos dizer assim... Sou mais próximo do Edmundo, porque, o Edmundo, além de tudo, ele foi meu calouro. Né? Eu vi o cara ali... Chegar, né? Chegando. Deu umas entradas nele no treino. Não, o cara...
É tipo assim, não é querer, mas assim, quando o Edmundo subiu profissional, eu que era da seleção. Então o cara, porra, o Torres está ali. Sim, sim. E eu acolhi o cara, entendeu? Falei, porra, fica aqui. Conversava com ele, a gente tinha me dou bem com ele até hoje, sempre. E o Romário, assim, cara, ele é, vamos dizer, da Vila da Penha, que nem eu, mas a gente não tem essa tanta proximidade, entendeu? Mas eu me dou bem com Ô, ele também. Alexandre, a gente está chegando finalmente aqui da nossa conversa e fazer uma brincadeira aqui com você, tá? Vou fazer um quem é quem aqui de alguns nomes e você vai me falando quem fica. Ricardo Rocha ou Léo Ortiz? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Gustavo Gomes? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Marquinhos? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Thiago Silva? Isso é difícil, hein? É. Não dá pra botar um 3 zagueiro ali, não? Não pode ter muro. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Moser? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha ou Aldair? Aldair. Aldair ou Mauro Galvão? Aldair. Aldair ou Ricardo Gomes? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes ou Júlio César? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes ou Thiago Silva? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes ou Alexandre Torres? Ricardo Gomes. Agora vamos para outro aqui, ó. Também rápido. Romário ou Edmundo? Minha zaga é Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Ah, é? Então, para... Ah, legal, legal. Vamos lá, Romário ou Edmundo? Pô, essa eu vou passar. Não, eu vou deixar por último. Eu volto nela aqui. São Januário ou Maracanã? Maracanã. Tricampeonato Carioca do Vasco 92, 93, 94 ou a Mercosul de 2000? Mercosul. Melhor parceiro de zaga? Ricardo Rocha. Fluminense de 85, campeão que você foi teu primeiro título, ou Vasco tricampeão carioca? Vasco tricampeão carioca. 3 jogadores subestimados. Bom, são subestimados, mas são Não, o cara é bom, ele só não tem a mídia que merecia. Andrade, Sim, Mendonça sim, e o Jorginho, que jogou no Palmeiras. sim, sim. 3 técnicos subestimados. Mesma coisa, o cara é bom treinador, mas não tem tanta mídia, tanto lobby, tanto reconhecimento. Pô, essa é difícil, hein? Edson Souza. Cristóvão. Cristóvão. Pô, isso é muito difícil. Pô, deixa eu ver. Edson Souza, Cristóvão. Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. 3 jogadores internacionais superestimados. Bom, olha só. Não acho que eles são superestimados, mas é tipo assim, tem um jogador, eu até brinco isso aí com o Ricardo Rocha, Heinz. É bom jogador, mas pô, o cara jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United, jogou no Paris, ele só jogou nos melhores times sem ser assim um fora de série. Sim. Acho que é o Heinz, é um. Tem um outro também, Silvestre, da França. Sim. Campeão do mundo na França. Jogou no Manchester United, jogou no Bayern de Munique, jogou... Então, assim, não que ele não seja bom, mas é um cara que, assim, a carreira dele foi além do que... Da bola que ele jogou. Da bola né? que ele jogava. Terceiro... Pô, é difícil isso aí, hein? Superestimado? Ah, não tô lembrando ninguém, não. Outro dia eu vi um cara falar do Haaland, mas aí, pô, mas eu Aí não acho o pô. Haaland O cara faz gol superestimado. toda hora, pô. Não acho o Haaland Não, superestimado. também não acho, não. Pô, superestimado, não. Não sei, não. Com certeza deve ter algum aí que tem um nome danado, jogou um monte de time bom, mas não é isso tudo. Tu acha o Mbappé superestimado? Não, Não. achei ele um bom jogador.
Eu acho assim que ele não é o que... Então, talvez ele seja um pouco Pode ser. superestimado. Né? Alexandre, pô, quero te agradecer aqui. Tempo, acho que faltou mais resenha, podia ter mais. Vamos marcar um segundo tempo para trazer você, trazer você e Ricardo aqui. Pô, aí é mole, pô. Aí é mole. Trazer você e algum ex-companheiro. O Ricardo, ele fala por mim e por ele. Queria te agradecer, querido. Pô, obrigado. Pô, eu mais que uma agradeço. vez aí Muito bom. Você ter vindo. Legal. Quero deixar um recado aí para alguém? Não. Foi um prazer enorme estar aqui. Como vocês podem notar, sou tímido. Difícil para mim ficar aqui nesse ambiente, mas quando o som aí do Wilton foi nota 10, me deixou à vontade, me deixou na cara do gol. Aí foi mole. Obrigado. Quero te agradecer, como eu te falei, faltava você aqui, já vieram alguns companheiros seus, e eu, não tinha teu contato, aí eu peguei... Cara, não sei se eu peguei com o Luiz Viana, eu não lembro com quem eu peguei, acho que foi com o Luiz Viana, peguei teu contato aí, te chamei, falei, tá autor, já vi vários ex-companheiros, deve ter um time inteiro aqui de ex-companheiro teu, e falta um que vai vir em dezembro, que é o Carlos Germano, tô falando com ele. O Carlos Germano é porque parceiro. Vários companheiros teus ex-companheiros já vieram aqui, Luizinho, Jorginho, Mauro Galvão, Donizete, outros só aqui. Fera. Só fera, Só que eu não fera. tô lembrando o nome. Então, queria lembrar para você aqui, olha, gostou do programa, né? Então, se você gostou, curte aqui o Só Resenha, se inscreva, ative as notificações, pega esse conteúdo aqui e compartilha, já que você ficou até o final, compartilha com todo mundo que gosta de futebol, que gosta de boleiragem. Se inscreva no nosso Instagram, que é o @soresenhapodcast, @soresenhapodcast, porque, de novo, você vai lá, vê os cortes, aí imagina, vê a temperatura do programa e vem aqui e assiste o programa na íntegra, tá legal? Então, vou me despedir mais uma vez aqui do grande Alexandre Torres, monstro do futebol, que para mim é subestimado, podia ter muito mais reconhecimento no nome. Falei isso antes do programa Fora do Ar, eu falo aqui, viu? Podia ter muito mais nome, muito mais reconhecimento do que tem. Para mim, um jogador subestimado, foi um monstro jogando bola, multicampeão. E esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!